oportunidade de refletir a respeito da convicção cristã. Sim, a fé cristã traz convicção profunda a um coração permeado de certeza. Quando em 1 Timóteo 1,12 ele diz: eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Quem aqui, irmãos, nunca parafraseou as coisas mudaram no mundo espiritual? A gente diz assim, irmã Marisete, antigamente, não é isso? Nós justificamos as nossas mudanças que estão englobadas nessa cultura de hoje com essa explicação. Mas é que antigamente, aí a gente serve menos, a gente ora menos, a gente moderniza mais, a gente anuncia o nome do Senhor a menos. Por quê? Porque hoje as coisas mudaram. E isso é uma força imensa que o mundo quer deixar a gente convicto. O mundo não quer que nós tenhamos essa convicção da nossa fé cristã. O mundo quer que nós estejamos convictos que as coisas mudaram. E englobando essas coisas mudaram, a gente entra para um campo muito perigoso. Qual campo perigoso? De que Deus vai aceitar isso. De que Deus vai naturalizar isso e daqui a pouco a trombeta vai tocar e a gente vai se apresentar, né, pastor, diante do tribunal justo e a gente, de certo, pensa que vai dizer para Deus que as coisas mudaram. E aí é que entra o perigo de perder a nossa salvação. Para mim é aí que entra quando a Bíblia diz que será uma grande surpresa. Muitos que pensam que irão, ficam, e alguns que pensam que não vai, sobe. Por quê? Porque essa convicção cristã, irmãos, ela é sim visível com as nossas atitudes, é claro, mas essa convicção cristã é algo que eu e você tem que ter dentro da gente. A gente tem que entender que os céus está satisfeito com a gente. E não tem como entender que o céu está satisfeito com a gente embrulhado nessa cultura atual. Você vai pegar hoje uma jovenzinha, você vai pegar hoje um menino adolescente e você não vai ouvir dele o que os nossos pais ou os nossos pastores ouviam da gente. Por quê? Porque o mundo está implantando uma outra ideia. E às vezes nós, como pais, sem essa convicção cristã, deixamos isso na naturalidade. E também vamos ter que dar conta disso. Amém? Introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo, que nós já lemos aqui, 1:12, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Não cabe aos salvos esmorecer no meio da tribulação. Irmãos, uma pergunta para a gente. É fácil não esmorecer na tribulação? A tribulação, ela é um período de combate, estou certa, pastor? É um período que ninguém vai estar escape dela. Todo mundo vai passar por tribulação. A diferença vai estar em como a gente vai decidir passar essa tribulação. Automaticamente, quando um crente desaparece dos cultos, você pergunta para ele, né? O que foi, irmão? Muita tribulação, muita prova. É o momento que ele tinha que estar na onde? Aos pés do altar. E aí entra o quê? Essa convicção que nós acabamos de ler aqui. Eu sei em quem eu tenho. Se eu sei em quem eu tenho crido, sabe o que vai acontecer, Ruth? Eu vou entender que a tribulação, irmão Elias, ela é passageira. E quando eu entrego e deixo no altar a minha tribulação, aí é onde alguns chamam outros. Você viu aquele crente? Ele deve ser doido. Ele está cheio de prova, ele está na luta, e onde que ele está? Adorador por excelência. O que faz um adorador por excelência? Convicção da fé cristã. Você sabe em quem você creu. Você sabe em quem está no comando do barco. Ele tem a direção, não é como você quer.
é como ele faz. Ontem, quando a gente estava vindo do Atacadão, eu estava estudando a lição e, como sempre, é claro, tagarelando, né? Estudando a lição, lendo a lição, comentando, tagarelando dentro do carro. E, de repente, pronto, lá se foi a irmã Miriam. E eu cheguei em casa, as meninas estavam lá, eu conversando com a Lília e a Marcilene, pensando, por quê, no meu pensamento, Senhor, por que o Senhor não aproveita um barulho desse e já me leva logo? Eu estou numa canseira que só o sangue. Irmãos, as meninas tagarelando, a gente lá comendo um doce, eu pensando, pronto, Senhor, agora esse povo ia estar aqui de fato, mas eu já ia estar aí com o Senhor. E deitei no sofá, irmãos. Depois as meninas foram embora, eu tomei banho, deitei no sofá. E eu comecei a pensar no meu coração. Eu falei, Senhor, como a gente é tolo, né? Eu conversando comigo mesmo. O Senhor já tem o dia, a hora, o momento. Aí eu vou para o outro campo. Mas qual é o teu propósito com esses acontecimentos? Porque eu vi que o pastor não ficou bem, ele ficou tenso, tinha sonhado durante a semana com cheiro de rosas, e eu acho que cada embrenhada que eu dou, ele fala, é agora, foi, e não é ainda. E aí eu fiquei pensando no meu coração, eu falei, Senhor, qual é o propósito? Aí, irmãos, foi tão especial, eu quieta lá no sofá, ele estava lá fritando uma linguiça, e eu senti tão forte o Senhor falando comigo, com tanta clareza. Não tem suportado o que você passa? Tenho. Parece que é uma conversa que o Senhor gosta de ter comigo. Arrancou a tua paz? Não, não arrancou a minha paz. Tirou o meu prazer de estar aqui? Não, não tirou o meu prazer. Eu sinto alegria. E aí, irmãos, eu comecei a me lembrar do que eu estava estudando na lição. Se a gente tem uma convicção de quem está no controle de todo o estágio da tua história, seja ele bom ou difícil, por que a inquietação? E eu entendi com muita clareza. A inquietação, a agonia, a angústia, Ruth, a famosa chamada depressão, ela tem uma razão, irmãs, e não é problema. O que é, missionária? A falta da convicção cristã. A falta da certeza. Isso vai te inibir dos problemas? É claro que não, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflição. Mas tende o quê? E dá para ter bom ânimo sem ter certeza que ele está no comando? Não dá. Para mim, a frase mais incrível do planeta Terra, sabe qual que é? Quase. Por quê? Você já viu o tanto de quase que tem na vida da gente? Quase isso, quase aquilo, quase, quase. E por que não aconteceu? Porque o meu eu interpretou o quase. Mas o Senhor tinha o comando da corda. Com ele não tem quase. Com ele é e não é. Sim e não. Então nós precisamos, irmãos, ter a convicção de que esmorecer no meio da tribulação é falta de convicção. Aí você dá uma analisada, né? Na sua fé e fala, epa, peraí, fé, não. Tribulação e convicção cristã é estar ao pé da cruz. Então eu vou estar contente com Jesus. E eu queria muito, irmãos, que toda a igreja estivesse aqui. Porque se não tem como você não está firmado nas estacas de Cristo sem aprender. Não tem outro jeito, você tem que aprender. Mas tem muita gente que ainda não entendeu essa verdade. Mas para prosseguir confiante, pelo prêmio da soberana vocação, nessa lição estudaremos o aspecto espiritual, moral e social que forma a convicção da nossa fé. O objetivo é despertar a cada cristão o desejo de ser autêntico, embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Convicção espiritual. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Quando Paulo tem essa visão, irmãos, passa a Macedônia e nos ajuda.
Pastor Jarbas, eu entendi, e o senhor me corrija e nos explique se eu estiver errada, que isso aqui foi um grito, um clamor. Passa a Macedônia e ajuda, trazendo para os nossos dias, como se o Senhor tivesse chamando a atenção para enviar Paulo, isso? Como nos dias de hoje, né? Que Satanás ele recebe uma permissão para guerrear contra nós. Ele recebe para estorvar a realização daquilo que realmente deseja fazer a obra de Cristo. É verdade. Que realmente deseja fazer. Aí aqui nós vamos ver que no capítulo 3, pelo que podendo esperar, mas de boa mente quiséssemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Aí vamos ver que essas atividades de Satanás, ela pode ser vencida mediante o quê? As orações dos santos, as orações da igreja. Por isso que não pode ficar fora, e por isso que ele pede, né? Atravessa Macedônia e vem o quê? Nos ajudar, porque eu estou em aperto. Aí hoje o que nós percebemos? Uma grande fase perigosa, que as pessoas não conseguem entender que precisa de atravessar Macedônia. Eu consigo, baseado na explicação do pastor, irmãos, compreender que quando, aqui no versículo 16, Atos 16, 9, vai dizer sobre a visão, o 10 vai dizer assim, ó, assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo o que Deus havia chamado para vos anunciar. Hoje eu consigo compreender que além desse distanciamento que nós entendemos como um período de tribulação, se afastando da oração, se afastando da casa do Senhor, se afastando da adoração, nós não tomamos, pastor Jarbas, essa atitude. A Bíblia diz que ele tem a visão e que ele já se prontifica a ir. Você já percebeu? Se afastando da casa do Senhor, se afastando da adoração, nós não tomamos. Mas, missionária Miriam, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, versículo para nós entendermos, fala assim: porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. No 10, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. A insistência de busca, dia e noite, para a gente orar. Irmãos, está difícil, hein? Para nós chegar no céu, vai ter que acelerar, né? Vai ter que acelerar. Ele sentia falta, ele sentia saudade dos missionários, ele sentia saudade dos amigos, ele sentia saudade, que ele fala assim, ó,
possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta Desejo de ajudar, né? A vossa fé. A vossa fé, quer ver? Eu desejo tê-lo convosco, eu desejo ver o seu rosto, eu preciso de ver o que está faltando na sua fé. Mas hoje, o que acontece, né? Nessas tribulações, nós sabemos que os seguidores de Cristo, elas não de considerar as tribulações como perseguição, mas uma aflição tensas e estranhas na vida cristã. É verdade. Eu penso, irmãos, que nós precisamos nos englobar e procurar entender. Você já percebeu a dificuldade que tem de um cristão entender o sofrimento do outro? Já notaram isso? Nós justificamos sofrimento alheio, irmão Elias. Tipo assim, a gente vê alguém num sofrimento, aí a gente fala, é pecado, né? Tipo assim, nós condenamos. Aqui, a Bíblia está deixando bem claro que o Paulo, ele sentia necessidade de ajudar. Ele sentia falta de estar junto, né? E isso vem do quê, irmãos? Exatamente do que essa lição fala hoje. Da convicção. Se você tem convicção cristã, você não tem amor para dar? É uma das coisas que ontem me fez pensar bastante estudando essa lição. Pastor, como que eu vou ter convicção cristã? Eu vou ter certeza que eu sou crente se eu não consigo anunciar o amor? Se eu não consigo amar? Sim, não consegue, porque olha, veja só que aqui no capítulo 4, versículo 3, está dizendo que, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abastenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, agora aqui, ela qualifica o bom crente, né? Ela qualifica o bom crente. Não na paixão de concupiscências, como os gentios. Então, o crente, ele não pode ter essa convicção com o comportamento de gentios, né? Que não conhecem a Deus. Quer dizer, pessoa é crente, mas finge que não conhece a Deus. Procede como o mundo, né? Pessoa é crente, mas ele procede como ímpio, né? E aí, quando ele tem esse proceder, ele vai estar aqui englobado aqui no versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Quer dizer, olha, você agora, você tem uma nova vida. É diferente. Então, envolva aonde? Nessa fé que ele nos chamou. É verdade. Irmãos, no dia de ontem, foi sexta, né, amor? Uhum. Na sexta-feira, agora, eu tive uma lição incrível, né? Acho que nossos momentos de banho têm sido momentos de histórias espirituais. Sobre um assunto, eu tenho quase 50 anos de cristã. Pela bondade do Senhor, eu nunca fui no mundo. Então, eu estou na igreja desde que nasci, aprendendo. E eu achei uma das coisas mais incríveis, algo que o pastor me ensinou. Por exemplo, eu estou falando de mim. Alguém apronta alguma coisa, o que a gente fala primeiro? Deus vai pegar. Deus vai pegar. Pode esperar, você vai ver o que Deus vai fazer. O pastor me ensinou uma coisa que eu nem imaginava. Não é Deus que vai pegar. É o diabo que vai pegar. Deus não vai pegar. Por quê? Porque a partir do momento que você está na dispensação do inimigo, fora da potente mão do Senhor, não tem compromisso com o Senhor. Então você não está sobre a guarda do Senhor. Você escolheu sair. E a gente, como cristão, profere coisas assim, sem pensar. E aí o pastor trouxe um ensino sobre a misericórdia do Senhor. O Senhor está ali te esperando para te ajudar. E nós, como anunciador de Cristo, estamos apresentando aquele Deus que pega. E isso é natural, né?
estava disposto, Você já pensou que a gente não pensa sobre esse perigo? A gente não analisa isso, presbítero Elias. Os passos que nos vão tirar debaixo dessa potente mão. E isso é o que, irmãos? É essa falta de convicção. Porque eu acredito que não tem nenhuma criança hoje que não saiba o que agrada a Deus. A gente, se tem uma criança que não saiba disso, é porque a gente não está ensinando. Por quê, irmãos? Entristeceu é uma das coisas que tem frisado na minha cabeça. Uma atitude que afaste a presença do Espírito Santo, e isso é fácil, né, amor? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se entristece com a gente, ele vaza fora. Você fica à mercê de quem? E aí algo que eu achei muito interessante, não é o castigo de Deus, é o resultado das suas escolhas. E tem um monte de crente, como eu, que aprendi, que precisa aprender isso. Com Deus está o quê? O amor, a compaixão, a misericórdia. Mas com as suas atitudes está o resultado. O que plantar? Vamos analisar bem o seguinte. Analisamos sobre a questão, evangelista Elias, do filho pródigo. Quando ele pede todas as suas riquezas da herdade do seu pai, ele vai peregrinar onde? Com prata, com ouro, com pedras preciosas, com riquezas, vestidos de linhos finos. Ele tinha, então ali o que ele tinha? Ele não teve só o pecado do orgulho e da riqueza, mas ele teve ali diversos caminhos de pecado, que foi prostituição. O dinheiro leva à prostituição, facilita, fornicação, engano. Ele teve tudo o que ele queria e o mundo tomou tudo dele. Mas vamos analisar o seguinte: ele saiu da casa do seu pai, não saiu? Seu pai amaldiçoou. Aquele pai ali representa o próprio Deus. Seu pai gritou, xingou ele? Não. Seu pai deixou o lugar dele reservado na casa e ficou aguardando que um dia aquele filho pródigo voltaria. A misericórdia estava sobre ele. Só que o que aconteceu? Lá no mundo, ele perdeu tudo, não perdeu? Aí nós temos... retornar, não foi a igreja. Foi buscar onde ele tinha certeza, Sim. né? O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e plena convicção. Irmãos, estudando essa lição aqui, eu parei um pouquinho sobre isso aqui. O evangelho ele não foi pregado como um mero discurso racional. Sabe o que eu pensei, irmãos? E quão grande é a possibilidade de alguém subir à tribuna e pregar uma eloquente mensagem, com excelência, com sabedoria, com palavras, porém não causa efeito, não faz nada, não acontece nada. Foi só um culto emocional, onde o povo se emocionou, pulou, saltou, que agora tá chique, né? Pular e saltar. Mas sem o poder do Espírito Santo. Você sabe o que isso vai explicar? E é bom frisar isso. Quando alguém diz assim, por exemplo, mas aquela pessoa era tão crente, nossa, pregava tanto. Irmão, você tem noção do tanto de gente desviado que tem porque alguém que pregava tanto foi para o mundo, pecou, caiu, tropicou? Isso aqui traz uma lição muito grande, porque tem uma diferença, e sabe quem vai entender essa diferença? Só quem tem convicção espiritual. A Bíblia fala o quê? As coisas espirituais discernem os espirituais.
É claro que nós temos que estudar. É claro que nós temos que aprender. É claro, irmãos, que nós precisamos pregar com conhecimento, com sabedoria. Mas tem algo que não pode faltar em mensagem, ensino algum: espiritualidade. E espiritualidade ninguém te oferece. Conhecimento, sim. Espiritualidade, não. É uma busca interna entre você e Deus. Não tem como ser espiritual sem orar. Não tem como ser espiritual sem jejuar, irmãos. Não tem como ir para o céu sem esses apetrechos necessários. É crente até o tutano, mas não congrega, não vem para uma escola, não vem para um culto de ensino, não participa dos trabalhos da casa do Senhor, não evangeliza, não ganha alma. Não, irmão, mas é uma bênção. Mas é uma bênção aonde? Isso aqui é uma coisa que Paulo vai frisar bem. Que ele não estava ali para dar show ou espetáculo. Hoje o pastor estava falando sobre os louvores, né? Cantar. É excelente cantar. E eu pensei muito no que ele diz. A Bíblia fala o quê? Se você está triste, louvores a Deus. Quer dizer, não é para um show. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ficar famosa cantar. Não é para ficar famoso. Que se tornou nos dias de hoje, né? Hoje tudo é pelo contexto bíblico. Elevação espiritual, né? Em plena convicção. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que a ausência na convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. E o seu resultado é ineficaz nas transformações de vida. Sabe o que eu pensei aqui, irmãos? Será que é natural a gente, pastor, que tem uma postura de cristão, você é crente, fala bonito, prega ou ensina bonito, o povo acha lindo, mas você não transmite isso aqui, uma segurança espiritual? A pessoa olha para você, até acha incrível, mas não te identifica em qualquer lugar como um cristão. Tipo, as suas atitudes não mudam a vida. O seu comportamento não chama atenção para o Cristo que você serve. É uma coisa real. Somos representante de alguém, irmãos, que não aceita Ronaldo falhas. É perfeito. E nos ordena a ser perfeito. Você já prestou atenção que às vezes nós temos atitude que a gente sabe que depõe contra a nossa fé e a gente ignora. E você quer ver como que a gente ignora? Ruth, a gente fala assim: todo mundo sabe que eu sou assim. Já prestou atenção como é fácil? Pronto, é só, está determinado, eu sou desse jeito. Mas e a convicção de quem te lidera? Quem que te lidera? Não, peraí, eu sou liderado pelo mestre dos mestres, né? Eu estou aqui, fui escolhida aqui na terra para que olhe em mim e veja o Cristo que habita em mim. Já pensou, irmão, se agora, exatamente agora, o Espírito do Senhor que está aqui conosco, nos indagasse sobre isso? Liliane, perguntasse para a gente: ei, quantas atitudes no dia você tem que chama atenção como cristã? Que alguém olha para mim, para você e diz assim: não, aquela lá é crente, olha a atitude dela. Irmãos, o Satanás, ele todo dia prepara um emaranhado para que alguém nos identifique. O cão é tão ligeiro, Ronaldo, que ele faz a casinha dele e coloca a gente. E aí é hora, irmã Marisete.
Aí é onde a gente fala assim, eu não aguentei. Quando eu vi, eu explodi. Quando você explodiu, você demonstrou o quê, irmão Elias? E é ligeiro, irmãos. É ligeiro. O que eu tenho, pastor Jarbas, como uma convicção cristã? Na hora que eu vou surtar, eu me lembro. A Misa gosta de falar isso. Chega primeiro que o capeta e deixa ele com vergonha. Adoro essa frase da misiária. Vamos na frente dele. Por quê? Porque você vai ter um despertar espiritual. Ei, quem eu sou? A Bíblia diz que agora eu não sou mais menino, né? Então eu não posso mais ter ação de menino. O que é ação de menino? Menino faz coisas sem pensar, nós não pode. Por quê? Porque nós temos um evangelho para anunciar. Pastor Jarbas gosta muito de falar sobre a questão de impor respeito. Hoje, por exemplo, o irmão Márcio, acho que é diácono, né, irmão Márcio? Hoje o irmão Márcio é um diácono, o irmão Ronaldo é um presbítero, o irmão Elias está galgando o evangelista. O que vocês construíram atrás, irmão Elias, vai chamar atenção. Tipo assim, o respeito que se precisa adquirir quando está aqui em cima é diferente de aí embaixo. Porque alguém vai olhar para você e vai falar, você viu, irmão, agora é um evangelista. A nossa compostura, o respeito que nós precisamos adquirir tem que ser com essa convicção cristã. Porque ontem eu era a irmã Miriam, hoje eu sou a missionária Miriam. Quem olhava para a irmã Miriam, já olha para a irmã Miriam. Eu falei isso com as meninas na reunião. Ontem vocês eram, Marcilene era Marcilene, Misiária era Misiária, Cidinha era Cidinha, Jane era Jane. Mas depois de novembro, quando alguém for falar alguma coisa, vai falar, você viu o que a missionária fez lá? Até esquece o nome da gente, irmã Elias. Lembra só do título, Miss. Nossa, gente, ela é uma missionária. E se aqui na terra faz isso, lá no céu, não quero nem ter ideia. Paulo era quem? Matador de crente, não era? Nossa, o Paulo era matador de crente. Agora ele é respeitado, um homem de Deus. Porque as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez. Então, irmãos, agora nós já é novo. Acabou a bagunça. Agora nós somos o quê? Representante do céu. Você já viu tanto de crente perseguindo crente? Aqui dentro. Cutucando crente aonde? Aqui dentro. Mas agora você não é mais matador de crente. Agora você é nova criatura. Esse dia eu estava orando aqui na igreja, eu falei, Senhor, dá uma descarga de misericórdia nos crentes. O que é isso, irmãos? Enche os crentes de misericórdia. Para a gente olhar quem está tombeando e estender a mão, irmão Elias. Falar, vem cá, levanta aí. Você é escolhido. Então a gente precisa pensar mais sobre isso. Assim podemos afirmar que a ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida sobre mero intelectualismo. Eu convido a todos nós que estamos aqui nessa manhã a pensarmos se somos espirituais ou se somos intelectuais. É uma escolha, irmãos. O que você quer ser? Inteligente até o tutano ou você quer ser crente? Se você quer ser crente, esquece de você e foca no que Deus quer para você. É bem melhor. Confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo sido agravado em Filipos, o que ele foi fazer lá em Filipos? Foi o quê? Ele não ouviu um clamor, ele não ouviu um pedido, né, amor? Passa a Macedônia e nos ajuda. Ele não foi lá socorrer, ele não foi lá ajudar. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Assim diz, ele foi agravado, mesmo tendo padecido e sido agravado, obrigada filha, em Filipos. Sua fé não estava abalada, irmãos. Sabe o que isso aqui me ensinou, estudando, irmão Elias? Que mesmo sendo convocado para ajudar, a gente vai sofrer. A gente tem uma mania tola, boba, de achar que porque a gente está ajudando não é para sofrer, né, irmã Marisete? Nossa, mas eu fui tão bom.
E quantos de nós a nossa fé se abala? Não ajudo nunca mais, Ruth. Foi a última vez. Aí a lição vem e fala assim pra gente, ó, a fé dele não estava abalada. Por que será que a fé dele não estava abalada? Ele tinha convicção cristã. Ele sabia que ele foi escolhido para ajudar. Quando a gente se decepciona com alguém, né? Eu particularmente falo, pega Jesus. Pega lá, não vou falar mais. Falava. Andar na contramão, né? A lição falou é andar na contramão. É verdade. O irmão Elias puxou um gancho bom, né, amor? Principalmente, eu não sei homem, irmão, mas eu não vejo homem assim como muito fofoqueirinho. Eu acho homem mais light. Vai que eu me engano, mas eu acho que homem, né, pastor, eles são mais reservados, irmão Elias. Pega um grupinho de mulheres, não vamos falar, irmão, para ficar vergonhoso para nós. Pega um grupinho de mulheres e põe um de Cristo no meio para ver o que acontece. De 10, uma defende. O resto, você pega um culpado e coloca numa roda de mulher para condenar. Pela misericórdia, vai que nós 10, irmã, ali aparece uma ou duas. Para defesa. Aí chega a irmã Marisete, o anjo, pastor, e pergunta, qual é a convicção cristã de vocês? Por quê, irmãs? Porque nós queremos ser dirigidos pelos nossos próprios pensamentos. Aí vem um perigo que eu considero, pastor, e que o senhor adora lembrar isso para mim. Julgar. Sem pensar, nós estamos ali numa rodinha, pastor, constituindo um monte de pecado sem analisar. Rapidinho. Num segundo. Mas daí, irmãos, a gente quer pregar essa palavra. Né? Precisando de ajuda. E sem poder ajudar, né? Vai matar. É o que ele fala. Em vez de você tirar, você acaba de sepultar. Irmãos, a misericórdia é uma coisa muito séria, né? Para quem está na obra, está em 4 anos, que procureis viver quietos, retratar-vos dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos,
Tem outro versículo também acompanhando esse que fala assim, para você ser tardio no falar, né? A gente às vezes é tão ligeiro em palavras, né? A gente é tão rápido em palavras e já para acertar, ó. Quero ouvir você. O que você acha? Eles vão isso por embaixo do campo das ideias, todo mundo vê. Para condenar já, né? De cara. É verdade. É verdade. Tinha uma convicção de viver. É. Não servia para depois. É verdade. Tipo, o conhecimento anterior dele não servia, né? É verdade. A gente tem que pensar muito sobre isso, irmãos. A gente tem que, até como esse texto que o pastor leu, esse versículo que leu, a gente tem que realmente falar menos e pensar mais. Porque a gente é muito ligeiro em tomar a decisão, irmão Elias. A gente é rápido, né? Em dar a nossa ideia. E que nem o pastor falou, o mundo hoje ele está tão sagaz que ele não quer a tua ideia para admirar a Ruth. Ele quer a tua ideia para te condenar. Mas é que o pastor falou. E a gente, como cristão, precisa pensar nisso. O que o crente falou, Igor, é diferente do que o mundo falou. Então a gente tem que saber o que a gente anda falando. Isso é uma coisa muito séria. Vamos lá. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançada no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de ferido, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, você vê o quanto é interessante a gente analisar o que diz as Escrituras. Pensa bem. Coloca a gente lá. Irmãos, nós nem uns bufetão nós não levou ainda. Você já viu a facilidade da gente negar a nossa fé? A facilidade, irmã Marisete, da gente dizer assim, mas Deus, o senhor não está vendo? A gente se sente todo dia injustiçado. E a gente não para pensar no que de fato a Bíblia Sagrada diz sobre evangelho. O que é ser crente? É padecer as necessidades da cruz. Paulo disse assim, é trazer consigo as marcas. Irmão, nós não quer marca. Nós não faz isso aqui, Lília, pelo céu, e nós não quer nada que nos atinja. Porque eu sou crente. Ei, mas peraí, é porque você é crente mesmo. Porque você tem um céu para ganhar. E tem milhões de pessoas junto ao inimigo querendo arrancar o teu céu e nem vai para lá. Já parou para pensar na seriedade disso? Nós devíamos, irmão Elias, estar preocupados em anunciar o céu, mas nós estamos preocupados com as nossas feridas. Estamos de pé, estamos comendo, estamos bebendo, estamos vestindo, mas estamos reclamando. Preocupado com o quê? Com a gente. Aí a Bíblia diz, aquele que procura ganhar a sua vida, perdê-la. Gente, isso é muito sério. Você está tentando ganhar, você está perdendo. Por quê? Porque só dá para ganhar se buscar primeiro o reino dos céus. Gente, não tem um de nós aqui que estamos com essa excelência, pastor, de primeiro o reino. Por que que não tem, missionária? Porque a gente não está ocupado em ganhar o quê? Alma. Se nós estivéssemos mais preocupados com isso, a gente não estaria padecendo tanto sofrimento. Por quê? Porque a promessa é essa. Ele diz assim, ó, quando você buscar primeiro o reino, eu vou te acrescentar as demais coisas. Sabe que esses dias eu lá, pensando no que seria para mim, pastor, essas demais coisas. Sabe o que para mim hoje é a primazia e a excelência? Paz, irmãos. Porque o resto passa. Paz é necessidade. Por que tanto crente tribuloso? Falta do quê? Paz. E por que tem falta de paz, irmã Dalvinha?
Porque não tem convicção, irmãos, da sua fé cristã. Porque olha o que a convicção faz com a gente, pastor Jarbas. A certeza de que Ele vai prover. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Convicto disso, você vai ficar de boa. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. E não deixa a gente padecer até onde a gente não aguenta. Mas alguma coisa chega, te arranca essa convicção, e aí você fica perdendo a vida. E achando que está ganhando. Precisamos analisar o que a gente quer de verdade. Eles cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança. O que nós falou aqui? Que a tribulação faz o quê? Tira a ousadia. E com Paulo fez o quê? Aumentou. Aleluia. Sabe o que aumenta a ousadia? Convicção de quem que você serve. Sabe o que eu tenho pensado, irmãos? Que a gente crente está na hora da gente parar, irmã Marisete, e falar, peraí, quem é que eu sirvo? Não, eu sirvo ao Senhor, aleluia. E se eu sirvo ao Senhor, Ele tem o controle. E se Ele tem, eu tenho que descansar. Mas eu quero agitar. Eu quero resolver. Aí a Bíblia diz que nessa busca cansada eu esmureço. Por quê, irmãos? Porque o nosso corpo físico não tem a estrutura que a gente pensa que tem. Você já viu quantas pessoas lá fora, Igor, jovem, cheio de vida, que não está correndo mais? Ontem eu estava vendo a reportagem de um radialista aqui da cidade. Eu não vi o que aconteceu com ele, mas ele chegou na cidade e o povo estava todo feliz. Um jovem, muito jovem, alguém fez um comentário: a gente sempre pensa que os velhos vão tombar mais cedo. Por que a gente pensa isso? Porque a gente é bobo. Alguém tem o controle da nossa história. Você pode estar cheio de vida agora e à tarde você está desfalecido. Se a gente pensar nessa fragilidade, a gente vai ter pressa de pregar a palavra. Por quê? Porque a gente vai entender que a gente não sabe, Ruth, quanto tempo a gente tem. Mas daí nós estamos correndo atrás do quê, irmão? Do maldito dinheiro que a gente pega, quando pega, né? Que eu não ando nem pegando, passa pela conta e fica lá mesmo. Você trabalha o mês inteiro, irmão Elias, para no final do mês você receber aquela porção. Quando é no outro dia cedo, você não tem um centavo. Quantos dias você trabalhou para ganhar 30? Isso quando dura outro dia, que o Pix agora não dura nem outro dia, o Ruth acaba no dia mesmo. E da onde que vem, Igor, o enfado e a canseira dessa carreira? Não estou vendo ninguém aqui cansado de anunciar o evangelho. A gente está cansado de ralar.
Tudo é passageiro. Acaba tudo, né? É uma verdade. É verdade, Moisés. É a necessidade de um grande despertamento, né, irmãos? Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus. Jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. A gente tem hora que sente que a gente está cansado demais para cumprir o que fomos ordenado, né? Fidelidade na pregação. O apóstolo do Gentil assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Precisa-se pensar nisso, irmãos. Que tipo de evangelho está sendo pregado? Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifício, para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus, o que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falso discurso. Nesse sentido, somos exortados a manter a fidelidade da pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Irmãos, você percebe que a palavra do Senhor, ela não é de fato para amaciar o nosso ego? Você já percebeu quantas vezes as pessoas te chamam de palavras pesadas? Eu mesmo sou convocada a ser a pregadora da palavra pesada. Mas sério, aonde que está a leveza, pastora do chicote? Onde que está a leveza, irmã Marisete, do verdadeiro evangelho? A palavra do Senhor, ela tem que nos confrontar. Os irmãos que estão fazendo teologia, vocês estão percebendo que o negócio não está brincadeira, irmão Elias? Tá pegando a gente, ó, Ronaldo, ó. Por quê? Não é doído quando a gente lê lá, aquele livrinho lá é acolchado. Eu tô gostando dele, que é uma beleza. Olha só, sei lá, tá falando sobre a nossa casa, não é? Sobre a nossa família. Eu sei que não tem nenhum débil mental que tá fazendo parte da teologia. Todos têm consciência sã. Aí você pega e olha para tua casa. Percebe que está uma bagunça, que tem que pôr o negócio em eixo? Você tem noção dos tanto de crente que sai bicudo? Precisa tudo isso? O que é isso? Palavra. O que vai acontecer com isso? Olha, se não consertar, não vai. O que significa isso? Atitude. Você vai ter que atitude. Tem que ter atitude para mudar um trem que já virou moda. Não mudar nada, sacrifício de tolo. É fácil, irmãos, botar cajado. Essa menina já tem 13 anos. É fácil você chegar com a novidade, Marcelene, lá na tua casa e falar para ela: a partir de hoje não vai ser assim. Vai aceitar, irmão Elias? Você sabe o que está acontecendo na maioria dos lugares? Sabe o quê? Os pais optam por fazer de conta que não viu para deixar para lá. Mas e o juízo? Jeito de não se incomodar com isso. Qual jeito, missionária? Não escutar.
pronto, não aprender. Aí a Bíblia fala que o que não aprender vai acontecer o quê, Ronaldo? Por falta de conhecimento. Gente, vai perecer. O negócio é grave até o tutano. Por quê? A gente só vem para a igreja porque quer ir para o céu. E para ir para o céu vai ter que mudar. Não tem outro jeito. E isso, a vantagem, sabe qual é, Ronaldo? É que é uma escolha. Para o céu vai quem quer mudança. Não quer, tudo bem, gente. É sério o negócio. Vamos lá que eu já dancei geral com o horário hoje. Convicção moral. A retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Irmão, sério, diante do tribunal divino, do julgamento de Deus, é difícil mentir? É difícil, Ruth, mentir? E não tem pecadinho, pecadão, né? Tudo é A gente tem que estudar a gente, porque a gente quer ir no céu. É deixar o fruto, deixar o furto e ser honesto. E não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações. Já pensou nós, tudo nós que veio hoje para a escola dominical, a partir de hoje, começar a irmã Marisete falar só o que edifica? Gente, eis aí o paraíso, está chegando. E qual é o objetivo de aprender? Não é praticar, pastor? Então o correto é que a gente faça isso. Mas eu não consigo, então você começa a buscar. Porque a Bíblia é tão boa, né? Que ela dá uma oportunidade para nós. Ela fala assim, vai brilhando. Cada dia mais até se tornar perfeito. Todos nós aqui temos capacidade para mudar. As próprias ações ao afirmar. Não usamos de palavras lisonjeiras. Nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Isso aqui é grave entre ser humano. Para agradar, você coabita com o erro. Para agradar, você concorda, mesmo sabendo que você foi escolhido para não concordar. Nossa função na terra, irmãos, não é agradar, é pregar a verdade. Não é fazer de conta que não está vendo para alguém te prestar favor. Paulo se preocupou com isso. Ele não ficou adulando ninguém para receber Lília a favor, não. Ele pregou a verdade. Sem pensar no que ia acontecer com ele. Tanto é que ele sofreu que deu gosto. Então a gente precisa pensar o que é ser cristão. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obter a favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Isso aqui dói, pastor Jabas, quando a gente pensa no que as igrejas estão adotando, irmãos, para ter fundos. Sério. Quantos pecados passou para o lado da legalidade para ficar de boa? Por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele quer ser agradado. Tem noção do tanto de gente que mudou de igreja porque não agradou? Foi para outra, caçar outra. Por quê? Porque não, lá não dá não. Lá está muito pesado. Eu estou com uma moça aqui que todo dia que eu lembro dela, né, pastor, eu dou risada. Ela falou para mim que saiu da igreja dela, que queria vir congregar com a gente. Aí eu brinquei com ela lá fazendo minha unha, eu falei para ela, então bora vir, minha filha. Aí comecei a dizer para ela com o que eu não concordo. Eu não concordo que crente é crente e fica uma semana sem vir na igreja. Não tem como, gente. Você tá bem? Tá tudo bem, irmã? Tá tudo bem? Mentira. Se estiver bem, você sente esse desejo de Deus, né? Se não estiver doente, você ama teu pai, mas não quer vir na casa dele. Aí ela falou assim, não, lá no pastor a gente tinha vez que conseguia só nascer, mano, por causa de que a gente trabalha bastante, né, uma correria. Daí eu falei, ixi, você não vai gostar da nossa igreja, não. Acho que a irmã entendeu, né, amor? Porque nós marcamos a visita, ela nem quis a visita da gente tão bonzinho, Lília, cuida tão direitinho. Sabe por quê, irmãos?
Porque a nossa preocupação não é de você estar aqui. É de você aprender para subir. Porque disso aí, eu e o pastor vai ser cobrado. Mas se você irritar muito o crente, ele espana. Por quê? Porque não tem convicção de fé. Se ele tiver convicção de fé, quanto mais cobrado, Maico, mais crente ele fica. Quanto mais você pega no pé dele, mais ele converte. Por quê? Quer subir. A gente precisa largar de ser legal e ser crente. Tem que largar de ser legal e ser crente. Por quê? Porque para crente tem promessa. Amém? Ainda severa sua motivação. Somente os falsos cristãos é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude de crente regenerado. Então, irmão, larga a mão da bajulação e prega a palavra. Reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Tem que pensar bastante sobre isso, irmãos. Tem gente que ele só consegue ser crente se ele for honrado na terra. Cuidado para não buscar a honra da terra e perder a de verdade. Só sirva ao Senhor com excelência e deixa o resto com ele. Tem gente que ele morre espiritual porque ele quer ser visto. Ele quer estar aparente, né? Quer que os dons dele sejam percebidos. Começa a ganhar alma, que aí eu vou ver que você é sábio. É Bíblia. É Bíblia. Então as coisas vão bem mais além do que os nossos olhos veem. Veja como Paulo avalia a reputação com esta frase: não buscamos glória do homem, nem de vós mesmo, nem de outro. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrado coerência e integridade. Estou repetindo. Ele não procurava obter vantagens nem honra em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor, não em si próprio. Irmãos, isso aqui é um perigo muito sério. Sabe até onde que você é bom, até onde a glória do Senhor está na sua vida. Passou disso, é só carne. Então, nosso viver deve gloriar a Deus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo e para sempre. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunho da sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações indicam obediência na questão moral, atitude na retidão exemplar e conduta sem motivo de reprovação. Irmão, você tem noção do tanto de crente que não concorda com isso aqui? Que é necessário se ter uma vida irrepreensível? Que não foca nisso aqui? Que não busca isso aqui? Isso aqui é Bíblia. É necessário que as pessoas lá fora olhem para nós e entendam que nós temos uma vida pautada no Senhor. Paulo estava ocupado com isso. Isso é convicção de fé cristã. Denota o padrão do comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Eu fiquei pensando nisso aqui, Lília. Quanto será, pastor Jarbas, de nós que estamos preocupados que alguém pode estar nos imitando, Ronaldo?
A Bíblia diz que Paulo se preocupava que as pessoas olhassem para ele e o quisessem imitar. E para a gente, irmãos, ser exemplo, a gente precisa dessa convicção cristã. Porque alguém que se espelhar em nós, a gente vai dar notícia no céu. O Senhor vai estar observando, Ruth. Qual que é o comportamento da irmã Ruth? Deixa eu olhar. Não quero ser uma jovem que nem a Ruth. Isso causa peso, irmã Marisete, no céu. E o tanto de mães e pais que não param para pensar isso com a casa cheia de imitador. O maior lugar onde moram os maiores imitadores, sabe onde que é? Nossa casa. Nossos filhos. Tem um monte de crente bobo achando que os observadores estão por lá de fora. Os observadores estão dentro de casa. Você pode, por exemplo, eu posso ter criado 5 Miriamzinha. Já parou para pensar nisso? E qual é o valor disso? Isso precisa ser pensado porque ainda dá tempo, irmãos. Enquanto a vida, há esperança. Ciente da influência que a sua vida exercia, Paulo diz, para vos dardes o mesmo exemplo para nos imitares. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Passe a analisar o tamanho da sua comunhão. Tópico 3, convicção social. Bem-estar em comum. O bem-estar em comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espiritual. Não por acaso a Bíblia fornece instrução para o bem-estar espiritual, o social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Você está cumprindo esse teu papel? Você, a igreja, qual que é o teu papel? Proclamar o evangelho. E fazer o que mais, irmã? Aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar. Nós não somos, irmãos, escolhidos para aumentar o sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos escolhidos para promover o bem-estar de alguém. E tem crente que acha que ele não é influência, que ele está aqui só para ir no céu, sozinho. Está tudo errado. Nós fomos escolhidos para uma missão. Isso a Bíblia deixa muito claro. E a gente precisa parar para pensar nisso. Abacuque registra que os problemas sociais da sua época resultavam em pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Irmãos, pense sobre isso. Pense sobre inversão de valores. Pense se aquilo que você passou a acreditar nos últimos tempos está registrado aqui. Se tem base bíblica. Tem gente que diz assim, não, as coisas mudou, eu mudei. Mas tem base bíblica essa sua mudança? Está criando à sua volta algo bom que proclame o evangelho de Cristo? Porque se não tiver, irmão Elias, está tudo errado. Se as nossas mudanças não estiver aqui dentro da palavra, você está fazendo sacrifício de tolo. Você está caminhando para lugar nenhum e dando resultado nenhum. Assim, cadê? Deixa eu me achar, Abacuque. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege o filho. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso, que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim que Paulo encorajava e confortava e servia exemplo na igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba moral e social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento de outra retrata o evangelho de Cristo. Dedicação autorista. O apóstolo se dedicou com profundo autorismo na pregação do evangelho. Apesar do direito inerente do seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Assim sendo, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava os irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós.
para não nos tornarmos um fardo para a igreja. Ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu: aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, que é digno do obreiro o seu salário. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, que tudo fez para ganhar maior número de possíveis de alma. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o conhecimento do reino e deve fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contrapondo, claro, ao espírito da Babilônia, que é o oposto do autorismo cristão. Irmãos, sabe o que para mim todo esse tópico aqui pega e pega com vontade? Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente justifica a canseira e não dá conta de fazer a obra do Senhor? Elias, a gente pega o tempo e faz dele a nossa maior arma contra anunciar o evangelho de Cristo. Eu amei esse texto. A Bíblia aqui explica com clareza. Sabe o que Paulo fazia? Trabalhava de dia e de noite. Esses dias o pastor expressou a tristeza dele, o quanto ele fica triste quando ele está aqui ensinando e vê a gente aí no banco sonolento, dormilento. Por quê? Porque eu trabalho. Mas ele levanta 4 da manhã e para na hora de tomar banho para vir para a igreja. Sabe o que é isso? Sabe o que é essa soneleira excessiva? Esse cansaço, esse enfado? Falta de espiritualidade. A falta do desejo de servir. Porque se você adentrar essa porta com o desejo de falar com o Senhor, o nosso corpo físico é dominado. Você sabe como que você vai identificar isso? Eu vou dar uma receita. Bebo de sono na igreja quando você chega em casa. Já parou para pensar nisso? A gente capota sonolenta quando nós chega lá, ou nós pega o celular, né? Se a gente está doente até que é diferente, né, irmão? A gente capota mesmo. Mas por que quando a gente sai da porta da igreja o nosso sono acaba? Não dá para a gente analisar que isso não é natural? Eu lembrei aqui o pastor falando, eu lembrei o pastor Dantas, ele jubilou, irmãos, bem velhinho. O pastor Dantas jubilou no limite já, ele não queria entregar a igreja, parece que ele estava com 92 anos. E o pastor Dantas, ele adotou uma oração que quando eu entrei na igreja eu achava muito esquisito. Depois um dia eu fui perguntar para a esposa dele, para a Marlene, por que ele fica fazendo isso? Porque a gente era do Paraguai, e no Paraguai era muito diferente, porque a gente entendia acho que 10% dos cultos, porque era em Guarani mesmo, a gente ficou muito tempo, eu saí da igreja do Paraguai com 9 anos. E aí, irmãos, ele começava a dar um ensino de terça-feira, com essa idade os irmãos devem imaginar que já era um ensino cansado. E os irmãos cochilavam, meu avô, tadinho, quase que caía do banco. Aí ele era pequenininho, o pastor Dante, ele grudava as carças dele assim, irmão Elias, ia bem, quando ele vinha para frente do altar, nós já sabíamos que lá vinha cacete. Ele puxava as carças dele e falava, levanta até os dormentes. Aí a igreja levantava, aí ele falava assim, Satanás. Amém, irmãos? Amém. Agora eu vou ensinar.
Amém, irmãos? Passei um pouquinho da hora, mas é porque eu não falo muito, eu não estou boa, irmãos. Mas no próximo. Amém, pastor, pode orar. Que possamos ter nossa convicção, irmãos. Eu sou crente para ir para o céu. Vamos ser crente para chegar lá, né? A gente precisa. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Orar pelo culto hoje à noite, né? Vamos estar aqui hoje tendo o primeiro missionário pregador, né? Ele é missionário mesmo, irmão. É missionário.